Cara, dessa época que você começou, né, enfim, começou a se apresentar, a seguir a sua carreira aí cantando em casamentos, né, no grupo, Uhum. até você entrar na banda do Luan Santana. Quanto tempo demorou, Kinka? É, caminhada. Foi longa? Foi uma caminhada. Foi uma caminhada. Olha que interessante, né? Isso aí em 2000 e... Ixi, já tem história. Em 2008, tinha um empresário, né? Já Paulo Pissoloto. Paulo Pissoloto ligou para mim uma vez, isso foi em 2008 ou 2009, para eu dar aula pro Sorocaba, né? Ah, que legal, cara. É, Essa mas parte eu daí, não sabia. aí eu dava aula na igreja. Uhum. Eu dava aula na igreja, né? É, e aí depois ligou para eu dar aula pro. Só que daí o Sorocaba acabou fazendo, acho que foi com a dona Valquíria, eu dava aula na igreja, era complicado eu pegar o pessoal do sertanejo para dar aula na igreja. Sim. E outra coisa também, o que eu falei pro Pissoloto, Pissoloto, aula de técnica vocal, eu dou aula de técnica vocal, trabalho simplesmente aqui na igreja. E essa linguagem do sertanejo, eu não. Tudo bem, eu dou aula de técnica, mas para dar aula para um cantor que você está querendo preparar o cara já para ir, vou falar a real, eu não tenho essa linguagem. É uma linguagem que eu Sim. não posso. É complicado, eu não posso nem. O que acontece muito, às vezes você vê músicos desmerecendo o sertanejo, às vezes por não conhecer a linguagem daquilo. Por Sim. exemplo, eu cantava, estudei a vida toda jazz, blues, R&B, soul e trabalhando com sertanejo. Ah, mas Kinka, você vai trabalhar com sertanejo, porque não sei, isso daí eu ouvi muito, não Uhum. tem problema. Mas o negócio é o seguinte, quando você começa a conhecer a linguagem daquilo que você está cantando, é interessante, porque você sabe de onde veio. Você sabe o porquê que o camarada está fazendo. Tipo, o camarada ele usa uma segunda com uma voz mais impostada ou com uma voz mais suave, né? Então, hoje se divide muito em sertanejo agro, sertanejo universitário, que vamos dizer assim, o sertanejo universitário hoje já foi, já é outras misturas, né? Esse Misturou sertanejo bastante. universitário foi em 2000, 99, 2000 até 2000, vamos colocar ali 2005, né? E aí começou, quer dizer, 2005 não, peraí, deixa eu reformular isso daqui. Veio mais um pouco, né? Começou mais ou menos por 2000, mas na verdade se fundiu mesmo o sertanejo universitário 2007, 8, 9 ali, que se difundiu mesmo, onde todo mundo... Estourou. Então, a gente Época tem do João Bosco e Vinícius, João né? Bosco e Vinícius, Foi os, foi, foi vamos os dizer assim, primeiros, né? foi. Tinha outros também, mas o que, vamos dizer assim, que fez um barulhinho legal foi João Bosco e Vinícius. O sertanejo, ele mudou muito. Hoje tem, por exemplo, Luan Santana mesmo. Quando eu fui chamado para trabalhar lá, a ideia deles até procurarem backing para lá, o Fernando Barão, quando me ligou, ele pegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o Luan quer backing vocal, só que com uma característica de black music. Ah. Essa é a ideia. Meu, como que esses caras te encontraram aqui? O Luan é aqui de Londrina. Como é que, É. como é que surgiu o Kinka nessa... Então, porque é o seguinte, tinha até, quando foi que eu tava precisando, tinha três backing vocal lá no Luan. Os três que eram do Fábio Júnior, foi pra lá, Márcio Zé Denner, e depois 2 foi pro... Não vou lembrar o nome dos meninos, que eu sou bom de nome pra caramba. E um ficou, o Zé ficou no Luan, acho que ficou mais um mês ali, e aí ia precisar de 2 backings, né? E o Luan
pediu pro Fernando Barão procurar. Produtor musical é pra isso. O camarada vai ter que... Vai atrás, se vai vira. atrás. Ele quer. E aí ele chegou na cidade, começou a ligar para um, ligar para outro, o pessoal que ele mais conhecia e tal, né? E aí, para essas pessoas que ele ligou, essas pessoas me indicaram. Eram pessoas, poxa, amigos meus, pessoas que legal. conhecem meu trabalho, tudo, né? E me indicaram, né? E aí eu entrei, rapaz. Passou por algum teste, disputa, assim, vou chamar processo seletivo. Assim, teve isso? O que aconteceu foi que isso foi numa segunda-feira, 2 da tarde, que o Barão me ligou. E aí ele pegou e falou assim, que só grava uma música aí, E manda, cantando vídeo celular assim mesmo, só pra ele ver o teu timbrado tal, e beleza. Gravei, mandei, aí tinha o outro backing, que era o Jorginho. Aí ele chamou o Jorginho. Que inclusive é de Londrina aqui. Que é de Londrina. Londrina Jorginho BK. Sim, sim. E aí o Jorginho já conhecia todas as músicas já, né? Eu não sabia era nada. Sabia letra nenhuma das músicas do Luan. E aí chamou a gente lá, aí fez um vídeo chamado com o Luan, tal, a gente cantamos uma música lá, tal, cantamos outra música, ele viu as duas, legal, fechou, vocês dois mesmo, os backing agora, maravilha. E aí, isso foi numa segunda-feira, daí, às 7h30 da noite, que daí confirmou, no mesmo dia. Caramba, no mesmo dia os caras já deu a resposta. Dali eu já saí com o VS de todas as músicas para tirar, para já viajar no outro dia às 10 da noite. Caramba, cara. Então, assim... E quanto tempo você ficou com o Luan aqui? Rapaz, peraí, eu fiquei, entrei em 2016, saí... É bom deixar claro, né? Com o Luan Santana, né? Santana. Pô, fiquei 3 anos em alguma coisa. 3 anos e meio, 3 anos e 10 meses. Assim, o Luan Santana é um nome aí de representante, cara, muito forte no Brasil inteiro, né? Um dos maiores do Brasil, né? E essa experiência que você teve com ele, o que ficou para você, assim, de grande aprendizado que você teve nessa fase? De grande aprendizado é o seguinte, uma coisa que era interessante é o seguinte, o Luan, ele não gosta de pessoa acomodada, né? Ele falava isso direto. Acomodada. Ele não gosta de pessoa acomodada. Pessoa acomodada... Tem que estar sempre em movimento. E é ruim mesmo você conviver com pessoa acomodada, porque você acaba ficando, né? É normal. E eu, como eu sou meio inquieto, se eu ver alguma coisa e falar assim, eu tenho que aprender isso daí. Até você falou assim, quando começou essa parte, você começou por onde? Performance e tal. Eu comecei cantando em casamento, cantando jazz e blues, ou seja, de gravatinha, terninho e cantando parado. Sim. Aí eu entrei na banda do Luan, um toco no palco. Você tá entendendo? Sim. Parecia o pedestal do microfone. O pedestal dançava mais que eu. Aí então, assim, mas foi um negócio muito doido, porque o que eu vejo é o seguinte, a sorte, para mim a sorte, ela só existe se a gente está preparado para a oportunidade. Com certeza. Se você não está preparado, não existe sorte. Aliás, não existe nem oportunidade. Boa. Né? Boa. Então, assim, quando você está preparado para alguma coisa que é o essencial daquilo ali, você já vai ter que ter. Então, o que é... Eu fui chamado lá para cantar, não para dançar. Mas tem coisas que somam na sua carreira, somam no seu profissionalismo. Exatamente. Você tem que criar uma identidade, você tem que ser alguém... Você não é simplesmente um músico quando você pisa num palco. Você faz parte da banda, você é um artista. O seu show é a parte, em sincronia, claro, sem tirar o brilho do artista, né? Sempre respeitando o artista. Tudo que você fizer tem que complementar a obra do artista. Mas como você vai
saber o que fazer se você não tem nenhum tipo de conteúdo para se iniciar a fazer. Então, assim, eu não sabia dançar. Eu não pegava o microfone na mão, era a mesma coisa de pegar ali para dar... Viu o carro, o Maverick vermelho, placa ACGH? É a mesma coisa. Fica paradinho, só dando esse anúncio. Era a mesma coisa, entregar o microfone na minha mão, eu para cantar, eu ficava paradinho desse jeito. Então não existia uma conexão, vamos dizer assim, vocal e corporal. Era vocal e vocal. Meu corpo estava ali emprestado, vamos dizer, né? Não tinha a expressão corporal, a forma de você... Porque tem coisas que é por gestos. Sim. Tem coisas que você faz dançando mesmo, não precisa de gestos. Tem coisas que o olhar você já conta. Então, quando você está cantando uma música, o interessante é você vivenciar essa música, porque senão está cantando à toa. E essa personalidade, inclusive, não sei se você mudou ela ao longo, né, desde quando você saiu e até os dias de hoje, se ela chegou a sofrer alguma mutação. Mas essa personalidade que você apresenta hoje, ela veio dessa época? Você vem mantendo ela ou você teve algum momento que você precisou mudar? Rapaz, a gente muda o tempo todo. Tiago, o que eu fico mais impressionado assim é, por exemplo, cada turnê mesmo que você tá com um artista. Por exemplo, lá no Luan eu fiquei, acho que foram 6 turnês. Entrei na Caixa, 1977, Live... eu acho que foi 5 ou 6 turnês. Esses turnês tinha turnê que era rápido, 4, 5 meses já mudava, né? Então, cada turnê, a gente tinha que... Por exemplo, eu entrei na turnê A Caixa, já era mais dançante. Totalmente dançante. Ali você... Então, eu ficava, por exemplo, eu chegava no hotel, já ia atrás, já ia, almoçava, tal, voltava pro hotel, pegava a garrafinha de água, ia na academia do hotel, ficava treinando as danças lá até não aguentar mais. Tá, show, beleza. Chegava aqui, dava aula das 8 da manhã às 10 da noite. Das 10 da noite eu só ia em casa, morava do lado do calçadão, então a minha sala... E onde eu morava era muito perto. Eu ia em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, voltava para a sala e ficava até 4, 5 da manhã treinando dança. Tinha vezes assim que eu olhava assim, o chão da sala todo molhado. Ou seja, quando você quer uma coisa, você vai atrás. Sim. Não tem como.